10.000 anos atrás, todos os continentes de Azeroth eram um. E dizem que todos os rios do mundo fluíam a um só lugar mágico. Este era o ancestral Império de Pandaria, aninhado no mais fértil dos vales fluviais, no lado distante do mundo. Contemple o último imperador no dia da coroação. Seu nome era Shao Hao. O jovem Shao Hao nasceu para ser o imperador e nunca lhe faltou nada. A riqueza do grande império pandariano estava sob seu comando. Todos os imperadores pandarens iniciavam seus reinados consultando os grandes anciãos Jinyus. Dizia-se que os Jinyus falavam com os rios, que ouviam os sussurros do futuro no ondular das ondas. O grande Parlágua fechou os olhos e escutou os rios. Ele buscou escutar a longa vida e o reino próspero do imperador. Mas ele ouviu uma coisa completamente diferente. O velho sábio Jinyu viu uma terra distante, um reino onde os elfos se tornaram ousados e arrogantes. Ele viu um abismo de fogo, uma grande boca abrindo-se e despejando horrores indizíveis. Demônios incontáveis estavam prestes a se derramar sobre Azeroth, destruindo a terra, corrompendo tudo o que tocassem. Mesmo que os demônios fossem derrotados, o mundo seria partido, os continentes destroçados para sempre. O imperador Shao Hao observou em descrença quando o Parlágua Jinyu fugiu do terror da visão. O que você viu? Indagou Shao Hao. Vida longa? Reino próspero? O futuro, porém, não reservava nada disso ao último imperador dos Pandarens. Não. O jovem Shao Hao não poderia depender das riquezas do Império. Para salvar sua terra e seu povo, teria de fazer algo maior. Iria embarcar numa jornada épica. Sacrificaria tudo o que ele era. Esta é a sua história. A imagem horrível da cisão pesou forte no coração do imperador Shao Hao. Com frio e sozinho, ele subiu o Monte Neverest em busca da sabedoria da Serpente de Jade. O que o perturba, jovem imperador? Perguntou o espírito da sabedoria. Shao Hao respondeu: incontáveis demônios logo invadirão Azeroth. O que eu preciso fazer para salvar o meu reino? A Serpente de Jade respondeu: busque o coração de Pandaria, pois lá está a resposta. Mas como posso encontrá-lo? Protestou o imperador. Suas emoções o confundem, respondeu a serpente.
liberte-se desses fardos, que a terra seja sua professora. Mas o imperador não entendeu. Ele voltou cabisbaixo para seu lar na Floresta de Jade. Enquanto viajava, queixou-se a seu velho amigo, o Rei Macaco. "Era para eu ter uma vida longa, um reino próspero!" gritou. "Isso é demais para mim." "Mantenha a calma", disse o Rei Macaco. "Estamos juntos." Enquanto ele falava, os 4 ventos começaram a uivar. Então, uma forte rajada soprou o Rei Macaco para longe. O Rei Macaco sorriu e falou, levantando a voz por causa da tempestade crescente. "Sinto muito! É impossível evitar o destino! Não! Espere!" gritou o imperador para o amigo. "Eu não posso fazer isso sozinho!" E naquele instante, toda a incerteza de Xiao Hao se manifestou em uma terrível energia sombria. Um chá da dúvida. Quanto mais o imperador lutava, mais se enfraquecia. O chá, com certeza, iria sobrepujá-lo. Então Xiao Hao se lembrou da sabedoria da serpente de Jade e olhou para a terra em busca de respostas. Perto dali, o bambu da Floresta de Jade também estava ameaçado. Os caniços que se postavam rígidos contra o vento se quebraram, mas os caniços que se dobravam ao vento suportaram a tempestade e prosperaram na chuva. Xiao Hao entendeu a lição dos caniços. E quando ele se voltou na direção do chá, de repente, todas as suas dúvidas desapareceram. Sabia que podia ser mais do que um simples imperador. Os 4 ventos carregaram o Rei Macaco às gargalhadas sobre o vale e pelos ermos. A fé do imperador o impeliu a salvar o amigo e impedir a terrível cisão que o Parlágua previra. O imperador Xiao Hao, livre da dúvida, perseguia seu amigo, o Rei Macaco. Com o vento às suas costas, Xiao Hao corria, mas em sua pressa, o imperador tropeçou nos pântanos densos e selvagens da selva de Krasarangue. Gritou o imperador. Ele lutou para se libertar, porém apenas afundou mais. Quanto mais o imperador se preocupava, mais ele afundava. Suas preocupações tomaram forma. O chá do desespero. Xiao Hao gritou. "Socorro!" No alto, a majestosa garça vermelha da esperança voava. "Por que você forceja tanto?" perguntou a garça. "Eu perdi meu amigo, meu reino!" gritou Xiao Hao. "Acabou tudo!" "Seu amigo não está perdido", respondeu a garça. "Você está." Novamente, Xiao Hao olhou para Pandaria em busca de respostas. Ele viu a grande árvore crescendo no meio do pântano. Os galhos se erguiam para o céu, mas suas raízes se enfiavam profundamente na terra.
Os pés de Xiao Hao se firmaram. Com esperança em seu coração, o imperador se ergueu e o toque do desespero perdeu sua força. Não posso esquecer quem sou, nunca, disse. Eu sou o imperador e salvarei esta terra. Xiao Hao podia ouvir a gargalhada do Rei Macaco no vento, mas vinha do oeste, além da muralha do espinhaço da serpente. Era a terra dos Mantídeos, inimigos mortais de todos os Pandares. Eu não posso fazer isso, decidiu Xiao Hao. Tremendo, o imperador se voltou para ir embora. Uma voz perguntou: "Para onde você está indo?" O imperador respondeu: "Eu estou com medo de continuar." Olhando para o ermo, ele viu um grande boi negro. "Apenas siga seus pés", disse o boi negro. "Eles saberão o caminho." Xiao Hao desceu a muralha e adentrou o estranho reino. Para o imperador, era um pesadelo ambulante, mas seus pés o guiaram. Ele logo ouviu um som horrendo. Três guerreiros mantídeos vis estavam discutindo como iam dividir e devorar sua presa, o Rei Macaco. Xiao Hao ficou paralisado de terror. O insidioso chá do medo não o deixava sair dali. A voz do boi chegou a Xiao Hao dizendo: "Não deixe seu medo o controlar, meu imperador. Você precisa controlar o medo." Xiao Hao olhou outra vez para a terra, procurando respostas. As grandes árvores Kipari das estepes de Taolong eram lendárias por sua seiva. Xiao Hao encontrou a resposta em uma gota de âmbar. "Eu não serei paralisado pelo medo", proclamou o imperador. Xiao Hao jogou seu peso contra a árvore mais próxima e grandes gotas de seiva choveram do alto. E agora eram os mantídeos que estavam presos, forcejando por se livrarem da seiva. O imperador salvara seu amigo. Enquanto fugiam, o Rei Macaco foi acossado pela dúvida. "Imperador, não podemos fazer isso sozinhos", disse. "Você precisa criar um exército para esmagarmos os mantídeos de uma vez por todas." Livre das dúvidas e mestre dos seus medos, o imperador estava mais confiante do que nunca. "Não", exclamou Xiao Hao. "A tempestade que queima os céus também cai sobre os mantídeos. Nós precisamos de um exército para esmagar uma legião."
O último imperador de Pandaria encarava um destino terrível. A Legião Ardente, pronta para estraçalhar o mundo. Ele havia se livrado de sua dúvida, seu desespero e seu medo. Agora, cheio de confiança, ele construiria um exército. Bem no alto dos picos do Monte Kunlai, os 1000 maiores guerreiros de Pandaria aperfeiçoavam sua arte sob o olhar atento do Tigre Branco, o espírito da força. Eu preciso de um exército, anunciou Xiao Hao. Eu vim ver meus guerreiros. Mas o Tigre Branco reconheceu uma grande escuridão no íntimo do ousado imperador. Por que você luta? Perguntou o tigre. Xiao Hao inflou. Para destruir hordas de demônios, para esmagar os que se opõem a mim. Não, isso não é razão para lutar, disse o tigre. Você de fato não tem medo, mas carrega um fardo mesmo assim. O imperador deu uma risada de descaso e o Tigre Branco lançou um desafio. Pegue este cajado. Se você conseguir tocar um só dos meus guerreiros com ele, caberá a você comandá-los. Espicaçado pelos uivos do Rei Macaco, o imperador girava pelo local, estocando e girando o cajado. Mas os guerreiros desviavam-se facilmente de cada golpe. Furioso, Xiao Hao rugiu. A soma de toda a sua raiva, o chá da raiva, apareceu. O imperador, furioso, quebrou o cajado no joelho. Violência e ódio irromperam. Agora você entende por que não está pronto para liderar, proclamou o Tigre Branco. Sua raiva não o fortalece, ela o deixa fraco. Indefeso, Xiao Hao encarou as trevas que ele havia criado. Os chás atacaram como um só. Mas, quando a fumaça clareou, o imperador ainda estava de pé, ileso. A forma de um poderoso guerreiro jazia alquebrada aos seus pés. Um guerreiro que pagou o preço mais alto para salvar seu imperador. O coração de Xiao Hao inchou quando ele se ajoelhou humildemente diante do Tigre Branco. Minha raiva custou um preço alto, disse o imperador. Um único sacrifício me mostrou o poder da fraternidade, do amor e da paz. O Tigre Branco aqueceu. Eu pergunto novamente: por que você luta? Pelo meu lar e pela minha família, respondeu Xiao Hao. Pelo povo que eu protejo. Por eles, eu daria meu último suspiro. Obrigado, Tigre Branco. Enfim, livre de todos os seus fardos, o imperador se ergueu. Venha, Rei Macaco. Precisamos ir até o coração de Pandaria antes que seja tarde demais. Enquanto o imperador e seu amigo partiam, os céus escureciam, pois era chegada a hora da cisão.
E assim, Xiao foi até o coração da Terra, o Vale Sagrado, no centro do seu império. Purificado de seus fardos, o imperador irradiava esclarecimento. Dentro do vale, seu povo se encolhia em grupos, procurando abrigo. Eles sabiam que o fim do mundo havia chegado e gritavam para que o imperador os salvassem. Povo de Pandaria, disse Xiao, fiquem calmos, concentrem-se e juntos passaremos por isso incólumes. Mas o povo não entendeu. Quando Xiao olhou para o rosto do povo, viu os mesmos fardos que ele tinha superado. Reconheceu a dúvida e o desespero. Viu o povo paralisado de medo, ou tremendo de raiva, e sabia que não havia tempo para que aprendessem o que ele havia aprendido. Meu povo precisa de tempo, compreendeu o imperador. E naquele instante, o imperador se lembrou da lição da serpente de Jade. Busque o coração de Pandaria, pois lá está a resposta. Enquanto Xiao refletia sobre a sua jornada, ele olhou para a terra e viu uma única flor ao vento. Não importa os fardos que eu carregue, pensou ele. A terra me orientou. Mas as respostas verdadeiras sempre vieram de dentro. E então, tudo ficou claro. Era para eu ter uma vida longa e um reino próspero. Mas eu sou mais que apenas um imperador. Eu sei o que preciso fazer, pois eu sou o coração de Pandaria. Povo de Pandaria, proclamou Xiao, vocês ainda não estão prontos para encarar a tempestade que se aproxima. E eu não posso detê-la. Mas vocês suportarão esta tempestade e muitas outras. Pois eu lhes darei tempo para aprender as lições que eu aprendi. E então, o último imperador de Pandaria sacrificou tudo o que era e tudo o que viria a ser. Deu seu último suspiro e se tornou um com a terra. Uma densa névoa cercou e protegeu seu império. E enquanto o resto do mundo se esfacelou na fúria da cisão, Pandaria se libertou. Escondida pelo suspiro do imperador, ela seguiu a deriva no mar, feito uma flor ao vento. As árvores no vale nunca pararam de florescer. E com o passar do tempo, nós, Pandarians, aprendemos a viver como nosso imperador viveu. As lições dele perduram nos tempos desta terra. Dos picos nevados do Monte Kunlai, ele nos observa. E dizem que, se escutarmos com atenção, ele ainda fala conosco através da névoa.
Essas são as dádivas do Imperador para nós. E essa é Pandaria.